Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar a vida fascinante e cheia de reviravoltas de um dos personagens mais icônicos da história romana, Marco Antônio. Este poderoso general e político foi um dos mais leais aliados de Júlio César, um dos membros do segundo triunvirato e protagonizou um dos romances mais famosos de todos os tempos com a rainha do Egito, Cleópatra. Prepare-se para uma jornada através de batalhas épicas, intrigas políticas e um amor que desafiou o império. Junte-se a nós enquanto desvendamos a trajetória de Marco Antônio, desde seus primeiros passos em Roma até sua trágica queda no Egito. Não perca nenhum detalhe desta história que moldou o destino de uma era. Marco Antônio nasceu em 83 a.C. em Roma, em uma família patrícia de origem nobre. Seu pai, Marcos Antonius Creticus, foi um general e político, mas sua carreira foi marcada por fracassos e controvérsias, deixando a família em dificuldades financeiras. A morte precoce de seu pai deixou Marco Antônio, ainda jovem, com a responsabilidade de reconstruir a honra e a fortuna da família. Desde cedo, Marco Antônio demonstrou habilidades excepcionais em liderança e combate. Ele começou sua carreira militar servindo sob o comando de Aulus Gabinius na Palestina e no Egito. Seu desempenho em batalhas, caracterizado por bravura e táticas inovadoras, rapidamente lhe rendeu uma reputação de soldado corajoso e líder eficaz. Estas qualidades o ajudaram a chamar a atenção de Júlio César, que se tornaria seu mentor e aliado político. Em 54 a.C., Marco Antônio foi eleito questor, posteriormente, tribuno da plebe em 49 a.C. Durante a Guerra Civil entre César e Pompeu, Marco Antônio permaneceu leal a César, desempenhando um papel crucial nas batalhas que culminaram na vitória de César. Em reconhecimento aos seus serviços, César nomeou Marco Antônio cônsul em 44 AC. No entanto, o assassinato de Júlio César em 15 de março de 44 a.C. foi um ponto de virada. Após a morte de César, Marco Antônio formou uma aliança com Otaviano, futuro Augusto, e Lépido, estabelecendo o segundo triunvirato. Juntos, eles eliminaram os assassinos de César e consolidaram seu poder sobre Roma. No entanto, a aliança logo se desfez devido a conflitos internos e ambições pessoais. Marco Antônio então se envolveu romanticamente com Cleópatra, a rainha do Egito, em 41 a.C. Essa relação, tanto política quanto pessoal, resultou em 3 filhos e um afastamento significativo de Roma. Otaviano aproveitou essa situação para retratar Marco Antônio como um traidor que colocava seus interesses pessoais acima dos de Roma. A batalha decisiva ocorreu em Ácio, em 31 a.C., onde as forças de Marco Antônio e Cleópatra foram derrotadas pela frota de Otaviano. Após a derrota, Marco Antônio e Cleópatra fugiram para o Egito. Em 30 a.C., diante da iminente captura por Otaviano, Marco Antônio cometeu suicídio, seguido por Cleópatra. Marco Antônio é lembrado como uma figura trágica na história romana. Seu romance com Cleópatra e seu papel nas guerras civis romanas moldaram o destino de uma era, imortalizado em obras de arte e literatura ao longo dos séculos. Marco Antônio começou sua carreira militar servindo sob o comando de Aulus Gabinius na Palestina e no Egito. Ele se destacou em batalhas e ganhou uma reputação de soldado corajoso e líder eficaz. Sua bravura e habilidade tática o tornaram uma figura respeitada entre os soldados e comandantes. Esta experiência militar inicial foi crucial para sua ascensão e ajudou a forjar o caminho para futuras conquistas. A carreira política de Marco Antônio começou a decolar quando ele se associou a Júlio César, um dos líderes mais influentes de Roma na época. Júlio César, reconhecendo o potencial de Marco Antônio, tornou-se seu mentor e aliado político. Em 54 a.C., Marco Antônio foi eleito questor e, posteriormente, tribuno da plebe em 49 a.C., cargos que lhe permitiram exercer influência significativa no cenário político romano. Durante a Guerra Civil entre Júlio César e Pompeu, Marco Antônio permaneceu leal a César. Ele desempenhou um papel crucial nas batalhas, utilizando sua experiência militar para ajudar César a obter vitórias decisivas. Após a vitória de César, Marco Antônio foi nomeado cônsul em 44 a.C., uma posição de grande prestígio e poder. No entanto, a carreira de Marco Antônio sofreu uma reviravolta com o assassinato de Júlio César em 15 de março de 44 a.C. Após a morte de César, Marco Antônio formou uma aliança com Otaviano, futuro Augusto, e Lépido, estabelecendo o segundo triunvirato. Juntos, eles buscaram vingar a morte de César e consolidar seu poder em Roma. A aliança, contudo, foi marcada por tensões e rivalidades. A relação de Marco Antônio com Cleópatra, a rainha do Egito, começou em 41 a.C. e teve um impacto profundo em sua vida pessoal e política. Eles tiveram 3 filhos juntos e Marco Antônio passou a maior parte de seu tempo no Egito, governando a parte oriental do Império Romano.
Esta associação com Cleópatra foi usada por seus rivais políticos, especialmente Otaviano, para retratá-lo como um traidor que colocava seus interesses pessoais acima dos de Roma. A batalha decisiva entre Marco Antônio e Otaviano ocorreu em Ácio, em 31 a.C. As forças de Marco Antônio e Cleópatra foram derrotadas, levando à sua fuga para o Egito. Em 30 a.C., enfrentando a captura iminente por Otaviano, Marco Antônio cometeu suicídio, acreditando falsamente que Cleópatra já havia feito o mesmo. Pouco depois, Cleópatra também tirou sua própria vida. Marco Antônio é lembrado como uma figura trágica na história romana. Seu romance com Cleópatra e seu papel nas guerras civis romanas moldaram o destino de uma era, sendo imortalizados em inúmeras obras de literatura e arte. Sua vida e legado continuam a fascinar historiadores e entusiastas até os dias de hoje. Em 54 a.C., Marco Antônio foi eleito questor, marcando o início de sua carreira política oficial em Roma. Esta posição o colocou no caminho de uma ascensão rápida no cenário político romano. Alguns anos depois, em 49 a.C., ele foi eleito tribuno da plebe, um cargo que conferia grande influência e poder, permitindo-lhe atuar como um defensor dos interesses da plebe romana. Durante a guerra civil entre Júlio César e Pompeu, Marco Antônio se tornou um dos mais fiéis aliados de César. Sua lealdade e habilidades militares foram fundamentais nas campanhas que César travou contra Pompeu e os senadores republicanos. Marco Antônio provou ser um comandante eficaz e um estrategista confiável, desempenhando papéis cruciais em várias batalhas. Após a vitória de César na Guerra Civil, Marco Antônio foi recompensado por sua lealdade e serviços prestados. Em 44 a.C., ele foi nomeado cônsul, uma das posições mais prestigiosas e poderosas da República Romana. Durante seu consulado, ele continuou a apoiar César em suas reformas e políticas, fortalecendo ainda mais a aliança entre os dois. No entanto, o ano de 44 a.C. também trouxe um evento trágico e decisivo para Marco Antônio e para a história de Roma. Em 15 de março de 44 a.C., Júlio César foi assassinado por um grupo de senadores conspiradores, um ato que ficou conhecido como os Idos de Março. A morte de César deixou Marco Antônio em uma posição vulnerável, mas também lhe ofereceu uma oportunidade para consolidar seu próprio poder. Após o assassinato de César, Marco Antônio inicialmente tentou manter a ordem em Roma e garantir a execução das políticas de César. Ele enfrentou a oposição de vários lados, incluindo os assassinos de César e seus rivais políticos. Para enfrentar essa turbulência, Marco Antônio formou uma aliança com Otaviano, o futuro imperador Augusto, e Lépido, criando o segundo triunvirato em 43 a.C. Juntos, eles se propuseram a vingar a morte de César e eliminar seus inimigos, consolidando seu domínio sobre Roma. A aliança com Otaviano, no entanto, foi marcada por desconfiança e rivalidade. Eventualmente, as tensões entre Marco Antônio e Otaviano se intensificaram, levando a um confronto inevitável. Este conflito culminou na Batalha de Ácio em 31 a.C., onde as forças de Marco Antônio e Cleópatra foram derrotadas por Otaviano. Marco Antônio e Cleópatra fugiram para o Egito, onde ambos acabaram cometendo suicídio em 30 a.C., selando seu destino e marcando o fim de uma era tumultuada na história romana. Marco Antônio é lembrado não apenas por suas contribuições militares e políticas, mas também por seu trágico romance com Cleópatra, que continua a capturar a imaginação de historiadores e artistas até hoje. Sua vida e legado são testemunhos da complexidade e volatilidade da política romana durante o fim da República. Após a morte de Júlio César, Marco Antônio encontrou-se em uma posição crítica. Determinado a vingar o assassinato de seu mentor e a consolidar seu próprio poder, ele formou uma aliança com Otaviano, o futuro imperador Augusto, e Lépido. Esta aliança, estabelecida em 43 a.C., ficou conhecida como o Segundo Triunvirato. Os três homens dividiram entre si o controle da República Romana e assumiram a missão de perseguir e punir os assassinos de César. O Segundo Triunvirato iniciou uma série de ações decisivas para consolidar seu poder. A primeira dessas ações foi a proscrição, uma campanha brutal de perseguição e eliminação dos inimigos políticos, incluindo muitos dos senadores que participaram da conspiração contra César. Entre as vítimas mais famosas dessas proscrições estava Cícero, o renomado orador e político que era um crítico fervoroso de Marco Antônio. Em 42 a.C., os triunviros enfrentaram as forças dos assassinos de César, Bruto e Cássio, na Batalha de Filipe. Marco Antônio e Otaviano lideraram suas tropas à vitória, selando o destino dos conspiradores e consolidando ainda mais seu domínio sobre a República Romana. No entanto, a aparente unidade do Segundo Triunvirato começou a se desfazer rapidamente. Conflitos de interesse e ambições pessoais criaram tensões insuperáveis entre os três líderes. Lépido foi o primeiro a ser marginalizado, perdendo seu poder e sendo forçado ao exílio político. As tensões entre Marco Antônio e Otaviano continuaram a crescer. Marco Antônio estabeleceu-se no Egito, onde formou uma aliança e um romance com Cleópatra, a rainha do Egito.
Essa relação foi vista com suspeita e desaprovação por muitos em Roma, e Otaviano usou-a como propaganda para retratar Marco Antônio como um traidor que havia abandonado os valores romanos e estava sob a influência de uma estrangeira. A rivalidade culminou em um confronto direto. Em 31 a.C., as forças de Marco Antônio e Cleópatra enfrentaram as tropas de Otaviano na Batalha de Ácio. A derrota de Marco Antônio foi decisiva, e ele e Cleópatra fugiram para o Egito. Com a derrota iminente e a aproximação das forças de Otaviano, Marco Antônio cometeu suicídio em 30 a.C., seguido por Cleópatra pouco depois. A morte de Marco Antônio marcou o fim de uma era. Otaviano tornou-se o único governante de Roma, assumindo o título de Augusto e inaugurando o período do Império Romano. Marco Antônio é lembrado como uma figura complexa, cujas ações e escolhas tiveram um impacto duradouro na história de Roma. Seu trágico romance com Cleópatra e seu papel nas guerras civis romanas continuam a fascinar historiadores e inspirar obras de arte e literatura até os dias de hoje. Marco Antônio se envolveu romanticamente com Cleópatra, a rainha do Egito, em 41 a.C. Essa relação foi tanto política quanto pessoal, unindo duas das figuras mais poderosas da época. Cleópatra, uma das mulheres mais influentes e inteligentes de seu tempo, encontrou em Marco Antônio um aliado estratégico, enquanto ele viu nela uma parceira que poderia ajudá-lo a consolidar seu poder no Oriente. A relação entre Marco Antônio e Cleópatra rapidamente se aprofundou. Eles tiveram 3 filhos juntos, Alexandre Hélio, Ptolomeu Filadelfo e Cleópatra Selene. Marco Antônio passou a maior parte de seu tempo no Egito, administrando a parte oriental do Império Romano a partir de Alexandria. Ele confiou a Cleópatra não apenas como companheira, mas também como uma governante capaz de ajudar a manter a estabilidade e a prosperidade na região. Essa aliança foi benéfica para ambos. Para Cleópatra, a presença de Marco Antônio significava proteção e apoio militar, fortalecendo sua posição como rainha. Para Marco Antônio, o Egito oferecia vastos recursos e uma base estratégica para suas ambições políticas e militares. No entanto, essa relação foi vista com grande suspeita e desaprovação em Roma. Otaviano, o rival de Marco Antônio, aproveitou essa situação para retratar Marco Antônio como um traidor que havia abandonado os valores romanos e se deixado seduzir por uma estrangeira. A propaganda de Otaviano foi eficaz, aumentando a desconfiança e a animosidade contra Marco Antônio. A situação culminou em um conflito aberto entre Marco Antônio e Otaviano. Em 31 a.C., as forças de Marco Antônio e Cleópatra enfrentaram as tropas de Otaviano na Batalha de Ácio. A derrota de Marco Antônio foi decisiva, e ele e Cleópatra fugiram para o Egito. Com a derrota iminente e a aproximação das forças de Otaviano, Marco Antônio cometeu suicídio em 30 a.C., acreditando falsamente que Cleópatra já havia feito o mesmo. Pouco depois, Cleópatra também tirou sua própria vida. A relação entre Marco Antônio e Cleópatra é lembrada como uma das histórias de amor mais trágicas e fascinantes da história. Sua união teve um impacto profundo não apenas em suas próprias vidas, mas também no curso da história romana. Através de sua aliança e seu amor, eles moldaram o destino de um império, deixando um legado que continua a capturar a imaginação de historiadores, escritores e artistas até hoje. A relação de Marco Antônio com Cleópatra e seu afastamento de Roma enfraqueceram sua posição política. Passando longos períodos no Egito, Marco Antônio parecia mais dedicado à rainha egípcia e aos interesses orientais do que às preocupações de Roma. Isso proporcionou a Otaviano, seu rival, a oportunidade perfeita para manipular a opinião pública contra ele. Otaviano, hábil em propaganda, retratou Marco Antônio como um traidor que havia abandonado os valores romanos e se deixado seduzir por Cleópatra. Ele acusou Marco Antônio de priorizar seus interesses pessoais e a aliança com Cleópatra sobre os interesses de Roma, fomentando a desconfiança e a animosidade entre os romanos. Otaviano usou a relação entre Antônio e Cleópatra para minar a reputação de Antônio, alegando que ele planejava governar Roma de Alexandria e entregar o império à influência estrangeira. Em 32 a.C., o Senado romano, sob a influência de Otaviano, declarou guerra a Cleópatra, efetivamente colocando Marco Antônio na posição de inimigo do Estado. Marco Antônio, leal a Cleópatra e comprometido com sua aliança, se juntou a ela na batalha contra Otaviano. A tensão culminou na decisiva Batalha de Ácio em 31 a.C., onde as forças combinadas de Antônio e Cleópatra foram derrotadas. Essa derrota marcou o início do fim para Marco Antônio, que, junto com Cleópatra, cometeu suicídio no ano seguinte, selando o destino de ambos e pavimentando o caminho para o domínio absoluto de Otaviano sobre Roma. Marco Antônio é, sem dúvida, uma das figuras mais complexas e trágicas da história romana. Sua vida é um testemunho das intricadas teias de poder e das consequências profundas das escolhas pessoais e políticas. Ele é mais conhecido pelo seu romance apaixonado e tempestuoso com Cleópatra, rainha do Egito,
um relacionamento que transcendeu o simples interesse político para se tornar uma história épica de amor e tragédia. Esta relação tumultuada, marcada por conflitos de lealdade e ambições rivais, acabou por minar a posição política de Marco Antônio em Roma. A propaganda habilmente utilizada por seu rival, Otaviano, retratou Marco Antônio como um traidor que colocava seus interesses pessoais e a influência estrangeira acima dos interesses de Roma. No entanto, Marco Antônio também é lembrado por suas notáveis habilidades militares e por sua lealdade inabalável a Júlio César. Ele desempenhou papéis cruciais nas campanhas militares que moldaram o destino de Roma, destacando-se como um comandante hábil e corajoso. Sua história continua a ser contada e recontada ao longo dos séculos, imortalizada em obras de literatura e arte, como a famosa peça de William Shakespeare, Antônio e Cleópatra, que captura a intensidade emocional e os dilemas morais enfrentados por Marco Antônio. Marco Antônio representa um símbolo duradouro das complexidades do poder, da política e do amor na Roma antiga, continuando a inspirar reflexão e interpretação até os dias de hoje. No final do vídeo sobre Marco Antônio, podemos concluir destacando sua figura como um exemplo vívido das complexidades da história romana. Marco Antônio, um homem de origem nobre, foi um líder militar destemido e um político influente cuja lealdade a Júlio César o colocou no centro das turbulentas guerras civis romanas. Sua aliança controversa com Cleópatra, enquanto enriqueceu a história com um romance lendário, também precipitou sua queda diante das forças de Otaviano. Até a próxima!